Bastidores do Poder, com Chico Santa Rita. Boa noite, meu amigo, minha amiga, internauta. Estamos aqui ao vivo no programa Bastidores do Poder, desta vez diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com a presença do governador André Putinelli. Governador, gestão pública tem uma dinâmica. A gestão de uma campanha eleitoral tem uma dinâmica diferente. Como é conviver com essas duas dinâmicas ao mesmo tempo? Boa noite aos internautas, é uma satisfação estarmos falando com vocês. Dinâmica pública e dinâmica política, eu a tenho feito, a exemplo do que fizemos na Prefeitura de Campo Grande, administrando. A melhor maneira de você se relacionar e ter dividendos políticos é através de uma boa gestão. Se você administra bem, se você se dedica, inclusive no período de campanha eleitoral, cuidando dos interesses da população, a população reconhece e você aufere os dividendos políticos disso. Então eu não difiro muito na atuação no período eleitoral do período de trabalho administrativo, porque um se confunde com o outro. Se você administrar bem, se você ficar cuidando bem da cidade, dos municípios, do estado, se você continuar atuando administrativamente, aufere dividendo político da mesma forma. Não há necessidade de você se afastar da lide administrativa, deixar de lado, relegá-la a segundo plano, para que você atue só politicamente. Então atuamos em conjunto. Tem seu tempo, se trabalha 7, 6, 8, 10, 12 horas dias administrativamente, e se tem como complementar isso nos períodos de intervalo de forma política. Gestão pública e gestão política caminham juntos. Não deixa de ser uma dupla função. Sim, sim. Você está fazendo política quando está dando diretrizes de saúde e diretrizes de educação. A boa diretriz em saúde, em segurança pública, em educação, em assistência social, em habitação, fará com que você esteja fazendo políticas de saúde, políticas educacionais, políticas de segurança ao mesmo tempo. Governador, o senhor foi prefeito de Campo Grande por 8 anos. Quando o senhor começou na prefeitura de Campo Grande apresentava vários problemas de várias ordens na área administrativa e o senhor entregou a prefeitura de Campo Grande 8 anos depois, segundo as avaliações, segundo as pesquisas que vieram, em situação bastante boa, bastante razoável para o seu sucessor, e elegeu o seu sucessor, o prefeito hoje, Nelsinho Trade. Novamente, isso parece que se repetiu na sua chegada ao governo do Estado. Numa escala bem maior, Francisco. Ah, é? Como? Quando eu cheguei à Prefeitura de Campo Grande em 1997, você tinha uma arrecadação semelhante da despesa. Semelhante à? Despesa. Você tinha um pouquinho coisa mais de despesa do que a da arrecadação. Só que a dívida existente para com os fornecedores, a dívida de curto prazo, os empréstimos feitos, os impostos não pagos, o INSS não quitado, representava 6 meses de administração. No Estado, não. Se eu não pagasse os servidores, se eu não pagasse o funcionamento da máquina, precisavam 2 anos completos de arrecadação do Estado para cobrir só as despesas existentes. Ou seja, o débito no Estado, os encargos do Estado eram 4 vezes superiores proporcionalmente ao débito que existia na Prefeitura. Por isso, a demora um pouco maior de equacionar-se financeiramente o Estado. Só que, pela primeira vez na história do Estado de Mato Grosso do Sul, nos seus 33 anos de criação, que se tem 2 anos subsequentes de superávites. Primeira vez. E com isto, fazer frente a um débito que precisa-se 2 anos de arrecadação total do Estado sem pagar nada para que a gente quite o que existia. Equacionamos, estamos bem, de forma que já no 2º para o 3º ano de administração se começaram a ver as obras requeridas por todo o Estado.
Há um conceito em administração pública, governador. Estamos aqui com o governador André Pitinelli, ao vivo, direto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E você, internauta, pode participar no chat e enviar as suas perguntas. Está aqui a nossa Fernanda Zúcaro, que vai apresentar as perguntas que vierem ao governador. Nem sempre dá para apresentar todas as perguntas, que são muitas. Então procuraremos fazer uma análise da coincidência dessas perguntas para apresentar a vocês. Participe, que a sua participação é muito bem-vinda, a sua pergunta, a sua indagação é muito bem-vinda. Mas, governador, eu ia na seguinte questão. O senhor se referiu que o Estado fechou os últimos 2 anos com superávit. Eu já li, e há uma tendência de que a administração pública não deve ter superávit, e sim deve, tudo aquilo que ela arrecada, todo aquele montante, ser aplicado para o benefício da população. Mas veja só, pegamos a administração em 2007 com 6 bilhões e 98 milhões de reais de dívida. O orçamento era muito menor do que isso, de dívida do Estado para com a União. Além disso, 1 bilhão e 167 milhões de dívida vencida de curto prazo. Equacionamos. Não tinham pago o salário dos servidores de dezembro. As contas bloqueadas. O governo anterior nos havia colocado no CIAF, no CADIM e no CADIP, Cadastro da Dívida Pública. Tivemos que pagar no dia 7 de janeiro de 2007 o PASEP. No dia 8 de janeiro de 2007, 8 dias depois, com a arrecadação que fizemos, porque deixaram os cofres a descoberto, não havia um tostão em caixa, nós conseguimos pagar a dívida do Estado para com a União e liberamos as contas. Viemos a quitar os salários dos servidores, o Banco do Brasil nos adiantou o dinheiro e nós pagamos parcelado até setembro. Setembro de 2007 que nós conseguimos pagar os abacaxis que nos deixaram do último trimestre, de outubro, novembro e dezembro de 2006. Aí o dinheiro que entrava foi suficiente para que no primeiro ano do nosso mandato nós não tivéssemos que ir ao banco como o governo anterior fazia, para fazer empréstimo para pagar o 13º salário no nome dos funcionários. O governo anterior chegava a dezembro, não tinha o dinheiro em caixa para pagar o 13º. Ia no banco, aí o André, a Maria, o Joaquim iam no banco e faziam crédito no seu nome. E o Banco do Brasil emprestava. Os juros eram pagos pelo governo do Estado. Pela primeira vez, já no primeiro ano do nosso mandato, não precisou emprestar no banco. Pagamos o 13º com isso. No segundo ano pagamos. E aí fomos acumulando recursos para sairmos de uma oneração, porque governo nenhum pode, se tiver 200% de dívida em relação à sua receita corrente líquida, não pode contrair empréstimos para investimento, para rodovias, para estradas, para habitação, para nada. Nós tínhamos 211%, ou seja, devíamos 211%, 2 vezes e 11% sobre o oferimento. Hoje nós temos capacidade de endividamento e, melhor, capacidade de pagamento. Banco nenhum empresta para governo e para ninguém, para você, para mim, se você não tiver capacidade de pagar. Hoje nós temos, tanto é que o BIRD está nos oferecendo dinheiro para fazermos a infraestruturação do Mato Grosso do Sul. Então, não fica dinheiro depositado, rendendo juro parado. Fica para fazer frente aos compromissos, porque este governo é responsável, planeja, e temos o dinheiro da contrapartida de todos os investimentos que nós conseguimos tirar do governo federal. Graças à quantidade de projetos que nós apresentamos, o governo federal nos dá dinheiro. Tem a reserva contrapartida de imediata. Nós não perdemos verba em Brasília, como o governo anterior fazia. Perdia porque não tinha capacidade de pagar. Perdia porque não tinha reserva para dar sequer a contrapartida. Quer dizer que, a rigor, não há um superávit. Há um caixa que fecha corretamente e as verbas são usadas para fazer frente a esses compromissos. Há um superávit contábil e financeiro, mas esse superávit financeiro já se sabe onde se destinará. Esse superávit financeiro é para dar a contrapartida das verbas federais que vêm
para executarmos estradas. É para dar contrapartida do maior programa habitacional que esse Estado já viu. Em 3 anos e 4 meses, nós já temos construídos, e com contratos assinados, construindo 40.600 casas, quando o governo anterior, em 8 anos, fez 28.600 casas. Então tem o dinheiro para dar contrapartida para obras rodoviárias, para ferroviárias. Nós vamos construir, por exemplo, agora, em parceria com o governo federal, o anel ferroviário, tirando os trilhos do centro da cidade de Três Lagoas. Nós temos o dinheiro da contrapartida já pronto, depositado. O governo do Estado e o governo federal, pela sua competência e agilidade, e por ter o dinheiro pronto, vai desviar o tráfego, os trilhos do centro da cidade de Três Lagoas, que ocasionaram, os trens ocasionaram muitos acidentes. Então, o superávit é contábil e financeiro para fazermos frente a qualquer demanda. Tem programa habitacional, está lá o governo do André Butinelli pegando dinheiro em Brasília, complementando com dinheiro seu para fazer mais casa. Para fazer rodovia, para fazer ferrovia, para fazer hidrovia, para fazer portos, para fazer escolas, para fazer centros de saúde. Então nós temos o dinheiro para fazer frente àquilo que o governo anterior tinha vontade de fazer, mas pelo seu não planejamento, não podia fazer. Aproveitando, já temos aqui no chat uma pergunta que se refere exatamente a essa questão. Quem é, Fernanda? É o Marcelo. Marcelo pergunta para o governador. Governador, qual é a sua posição a respeito da responsabilidade fiscal, da lei de responsabilidade fiscal? E o que você acha se existe uma flexibilização em relação a essa lei? A outra pergunta dele é também sobre esse assunto, políticos que deixam dívidas, por que eles voltam a concorrer a cargos? O que o senhor acha disso? Qual é a sua opinião? E só um comentário. Os diretores da AltV, o Lancha e o João, parabenizam a equipe de Mato Grosso do Sul, porque a transmissão está excelente, então nós estamos recebendo aqui os comentários dos internautas. Que bom. Marcelo, a Lei Complementar 101, ou Lei de Responsabilidade Fiscal, foi uma lei que veio em boa hora para responsabilizar o mau gestor. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que você não pode fazer uma obra sem ter o dinheiro em caixa. Diz que nos 2 últimos quadrimestres de gestão fiscal, no ano eleitoral, você não pode lançar obra nova, a não ser que você tenha conta específica, o dinheiro total lá depositado, e que mesmo que você não a termine no exercício, lá está o dinheiro depositado para o próximo governador fazer. É uma lei espetacular, uma lei excelente, que veio a diminuir bastante, ainda não tudo, a bandalheira dos maus gestores. Ainda falando dessa questão de verbas, como estava a questão do PAC em Mato Grosso do Sul quando assumiu o governo? Nós assumimos a 1º de janeiro de 2007. O meu amigo Roberto Requião, governador do Paraná, no seu 2º mandato, me convidou para que nós pudéssemos estar lá no Paraná falando com a ministra Dilma, que ela ia fazer um périplo e lá estaria o Requião com seus secretários pedindo à ministra Dilma que inserissem alguns programas. Não tínhamos, Francisco, Chico, na época, nenhum projeto feito no PAC. Nós rapidamente... Não havia o Estado? Nenhum, não tinha nenhum projeto feito para apresentar ao PAC. No dia 9 de janeiro, lá com o Requião ficando 3 horas falando com a Dilma, com todos os seus secretários, sobrou para mim uns 15 minutinhos. Eu fui com a secretária Tereza Cristina, o secretário Carlito e eu fomos lá e apresentamos o primeiro dos 9 projetos. Hoje, apresentamos, no decorrer de 2007, 2008, 2009, 9 projetos no PAC. 3 já estão em execução. E outros 3 foram incluídos no PAC. Agora, um no primeiro PAC, as 2 ferrovias no primeiro PAC, uma ferrovia que vem de Maracaju, passa por Dourados, adentra Mundo Novo e conecta-se com a Ferroeste em Cascavel para sairmos não só pelo Porto de Santos, que nós temos ferrovia, Mato Grosso do Sul tem ferrovia para sair por lá, mas ferrovia também para sair de Maracaju, Dourados, Mundo Novo, Cascavel, sair pelo Porto de Paranaguá. E a segunda ferrovia, entrando por Panorama,
passando por Maracaju e chegando a Porto Murtinho para conectar-se com o Paraguai. Essas duas ferrovias estão no PAC. A rodovia 359 já está em execução, não estava, está incluída, já está em execução. Os linhões de energia que farão com que nosso estado possa se tornar exportador de energia já estão para serem construídos e se iniciar, digamos, em junho ou julho deste ano. 18 meses depois, o Mato Grosso do Sul tem a rede toda do seu estado na linha nacional de energia, o que vai baratear a nossa tarifa. Então hoje nós temos 9 projetos. O único que ainda destes 9 não entrou no PAC é a rodovia 040, a federalização da rodovia 040, que é de Campo Grande, passando pelas 3 Barras, Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Santa Rita, Brasilândia, Paulicéia, São Paulo. Então 8 nós temos. De nenhum projeto no PAC em janeiro de 2007, nós temos 8, dos quais 3 em execução. Agora nenhum terminado. Nenhum terminado ainda. O que está mais perto de ser terminado é a rodovia 359, que vai de Coxinha a Alcinópolis. E por falar nisso, nesta sexta-feira, daqui a 48 horas, nós estaremos com o ministro Paulo Sérgio Passos, dos Transportes, lançando a segunda etapa da rodovia 359, que vai, a primeira etapa, Coxinha a Alcinópolis, 119 quilômetros, já tem 30 de capa asfáltica. Está em franco desenvolvimento e construindo rapidamente. De Alcinópolis até a Placa dos Mineiros, em Goiás, conectando com a 306, que eu, com dinheiro do governo do estado, nós estamos fazendo, o ministro Paulo Sérgio Passos, que era o secretário executivo do Ministério dos Transportes, estará em Costa Rica, uma cidade próxima à rodovia, para lançarmos a segunda etapa da rodovia. Quando o governo trabalha, quando apresenta projetos competentes, não precisa se ser do mesmo partido. Eu não sou do mesmo partido que o presidente Lula, só que o presidente Lula nunca viu uma rapidez tamanha em apresentação de projetos e a persistência da equipe do nosso governo para ele, como amigo que é de Mato Grosso do Sul, destinar as verbas federais para cá e nós juntarmos as nossas verbas. Daí precisa sempre ter uma reservinha para... Eu vou fazer, mas cadê a tua contrapartida? Você não tem, você perde a obra. Mato Grosso do Sul tem, e o ministro, sexta-feira agora, dia 16, estará lançando a segunda etapa da rodovia 359 em Mato Grosso do Sul. Eu tenho lido na grande mídia, governador, que obras do PAC estão muito morosas, muito lentas, muitos estados, se queixam de obras paradas. Isso não está acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul? Em Mato Grosso do Sul, nós não temos nada a reclamar do governo federal. Eu escolhi no PAC saneamento para Dourados e saneamento para Corumbá. 110 milhões de obra lá, dos quais o governo estadual participa com 15% do total de contrapartida. O governo federal disse, o que o Mato Grosso do Sul quer de PAC para o estado? Eu disse, eu quero esgotamento sanitário e captação de água para Dourados. Eu quero esgotamento sanitário e captação de água para Corumbá. Nós vamos colocar em Corumbá quase 90% de toda a cidade com esgotamento sanitário de zero que tinha. E Dourados vai chegar a 90% de 18% que tinha. O governo federal está mandando o recurso, o governo do estado está agilizando. Nós aqui, no Mato Grosso do Sul, somos o estado que maior percentual de execução fez até agora nessa área de saneamento. Estamos em primeiro lugar dos 27 estados do Brasil na execução do PAC. Se nós somos céleres, ágeis, o governo federal terminou uma etapa, verificou, fiscalizou, o governo federal manda o recurso, nós juntamos o nosso dinheiro e fazemos a obra rapidamente. Aqui o PAC está em franco aceleramento. Por cumprimento por parte do governo federal, do tio Lula, como eu carinhosamente o chamo, e do governo do tio André, como a criançada da escola me chama a gurizada de 7, 8 anos, quando eu chego na escola, me chama. Essa questão de verbas federais, prefeito, eu na semana, governador, ainda... Saudade do tempo de prefeito. Governador, eu ainda na semana passada conversava com o prefeito João Fattori, de Itatiba, que é uma cidade onde eu moro, na verdade, perto de São Paulo, e ele se queixava, e ele dizia, Chico, aqui a gente só tem migalhas
de verbas federais. Não tem verba federal nenhuma. Isso é uma cidade a 100 quilômetros de São Paulo. E eu contei a ele uma história e disse a ele que, na época que foi prefeito, num determinado momento, saiu no jornal, foi noticiado no jornal, que Campo Grande foi a campeã de verbas federais per capita. Não é? Sim, proporcionalmente. E eu disse a ele, como é que se justifica, como é que se faz? E era bom, a gente tem uma grande audiência de prefeitos, de vereadores, de políticos. Como é que se faz, governador, para ir a Brasília e trazer essas verbas? Equipe, Chico. Não é só o André, não é só o vice Murilo. Equipe. Equipe técnica nossa que elabore com rapidez bons projetos. Primeiro ponto. Segundo ponto, conhecer atrás de que portas, de que ministérios em Brasília está o recurso. Conhecer o orçamento, as rubricas orçamentárias para pleitear direitinho a verba e fazer os planos de trabalho de conformidade com a sistemática que tem lá. Aqui temos mais um aspecto positivo. A parceria que o governo do Estado tem com os 11 parlamentares federais, 3 senadores e deputados federais, para que juntos nós trabalhemos por Mato Grosso do Sul. Briga política? Só no período eleitoral, quando serão candidatos todos os 11, mais o governador, aí briga política civilizada, de uma forma em que se respeite um ao outro. Porque, mesmo sendo de outro partido, o deputado federal tem obrigação para com Mato Grosso do Sul. E nós conciliamos os interesses de todos no sentido de fazermos para o Mato Grosso do Sul. E uma sistemática que aqui em Mato Grosso do Sul nós aprimoramos. Municipalização. A nossa equipe de governo, a equipe do governo estadual, está apta para auxiliar as prefeituras na elaboração dos projetos e orientação para saber os caminhos certos, as portas corretas. Vou dar um exemplo. Enchentes ultimamente. Nós já conseguimos liberar a verba de Novo Horizonte Sul, já conseguimos liberar a verba de Coxim, já conseguimos liberar a verba de Aquidauana, está prestes a liberar a verba de Iviema e prestes a liberar a verba de Miranda. Em tempo recorde. As enchentes nossas não têm 45 dias. Angra dos Reis, nós vimos que um acidente ocorrido em janeiro, foram liberadas as verbas semana passada. O nosso acidente ocorreu há 30, 45 dias atrás, as verbas já estão aqui. Competência, agilidade, parceria integrada entre governo do Estado e prefeituras, governo do Estado, prefeituras e bancada federal. Eu vi certa vez uma entrevista sua dizendo que nos ministérios há muito dinheiro. Há muitas verbas que estão ali à procura de um bom projeto. É isso, se o prefeito levar um bom projeto, ele consegue essa... Consegue. Quando eu fui prefeito, como você disse, Campo Grande, proporcionalmente, foi quem obteve maior quantidade de verbas per capita de todas as capitais brasileiras. E eu não era do mesmo partido do governo federal. O que era? Era estudar-se o orçamento... Foi do governo FHC. No governo FHC. Estudar-se o orçamento. Aí lá no orçamento você vê que de um ano para outro muda a sistemática. Um ano o governo federal prioriza alguma coisa, algum setor determinado, pontos, e você sabe, estude o orçamento que ele é aprovado no ano anterior e entre com projetos competentemente que você tira verbas na saúde, tira verbas na educação, no FNDE, tira verbas no Ministério das Cidades, no Ministério dos Esportes e trabalhe com a bancada. Governo em parceria com prefeitura, se prefeito tiver dinamicidade, vontade, persistência. Se não tem equipe, o governo do Estado empresta equipe, parceria, se faz um bom projeto, dá para buscar muita verba em Brasília. Isso é sempre através de verbas que há nos ministérios, sempre através de um projeto. Sim, você precisa fazer um projeto. Eu quero dinheiro. Dinheiro para quê? Para educação? Tá, para fazer o que na educação? Você vê as normativas do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que mudam ano a ano, e você sabe que se esse ano é para reforma, se esse ano é para ampliação, se esse ano é para reforma e ampliação, se esse ano é para laboratório de informática, se esse ano é para biblioteca, ou se é para tudo. Aí você faz um projeto, mostra a situação das suas escolas, mostra que você tem o dinheirinho para dar de contrapartida, porque se você não tiver contrapartida, não adianta. Tudo 100% de mão beijada não vem de Brasília.
vem 90%, no mínimo 10% de contrapartida, vem 80%, vem 70%. Você tem que ter o dinheirinho, tem que ter o projeto, tem que ter equipe e tem que ter vontade política de fazer acontecer. Para encerrar o nosso primeiro bloco, falando com o governador André Putinelli, aqui direto de Campo Grande, ao vivo de Campo Grande, para todo o Brasil, para todo mundo na internet. Você pode colaborar aqui no chat, a Fernanda logo vai nos passar novas. A gente fica conversando, até esquece que está uma barbaridade de internautas aqui com questões para a gente colocar. Mas para encerrar esse primeiro bloco, governador, como se sente um médico, um cardiologista lá de Fátima do Sul? Cirurgião geral. Que veio... Cirurgião geral. Cirurgião geral. Não, mas tinha uma voltado para o coração. É que médico de 71, ou seja, o ano que vem, terá 40 anos de formado e que fez residência, tinha que saber ler eletrocardiograma, tinha que saber ler eletrocefalograma, e eu adotei a posição, a figura do coração. Coração indica humanidade, coração indica ciência médica, e o meu slogan primeiro, quando fui candidato a prefeito em Fátima do Sul, foi assim: vote com a razão, escolha de coração. E o símbolo do coração. Daí achando que eu sou cardiologista, mas na realidade, cirurgião geral. Mas a minha pergunta é a você, exatamente, como se sente esse cirurgião de Fátima do Sul que fecha o consultório e abraça a vida pública? Como é isso para a pessoa, como é isso para o governador André Putinelli? Formado em 71, residência médica 72, 73, depois vindo para o Mato Grosso 1 na época, Mato Grosso do Sul, Fátima do Sul. Nem pensava em participar de política. Candidato a prefeito em 1982, convidado para ser o secretário estadual de saúde em 83, 84, e aí me desperta a veia política, participo como deputado estadual com esse slogan: vote com a razão, escolha de coração. 86 a 90, deputado estadual, 91 a 94, deputado estadual reeleito, 95 a 96, deputado federal. No meio do mandato, candidato a prefeito de Campo Grande, venci prefeito 1997 e 2004, depois 2 anos de interrupção, mas eu continuei exercendo a profissão até a candidatura de prefeito. Em maio de 1996, quando candidato a prefeito, não tinha mais tempo hábil. Aí foi a última cirurgia que eu fiz, uma colecistectomia. Retirada da vesícula, tinha um sujeito com um monte de pedregulho na vesícula, colicistiase calculosa, última cirurgia que fiz. Daí para frente que eu não exerci mais a profissão. Porque o cirurgião se assemelha com o executivo. O cirurgião intervém, faz, corta, sutura, tira, mexe e vê o resultado da sua intervenção. O executivo é semelhante. Por isso que eu me projetei bem na função do executivo, porque ele faz, executa, intervém, realiza. O cirurgião tem muita similaridade, muita semelhança no fazer na arte política, no fazer na sua profissão. Ok, governador, estamos conversando com o Putinelli, diretamente de Campo Grande, ao vivo. Vamos agora ao nosso bloco de comerciais. Oportunidade também para você, internauta, participar. No chat estamos aqui recebendo perguntas e no próximo bloco vamos apresentar suas questões também ao governador André Putinelli. Até já. Bastidores do Poder, com Chico Santa Rita. Voltamos com o programa Bastidores do Poder, direto de Campo Grande, ao vivo, no Mato Grosso do Sul, com a presença do governador André Putinelli. Você, internauta, pode participar, entre no chat, coloque as suas questões que elas vão ser apresentadas pela Fernanda. Antes, governador, o programa, aliás, está sendo feito de Mato Grosso do Sul, porque eu tive que vir hoje a Mato Grosso do Sul, porque tinha já marcado uma conferência, uma palestra na FamaSul, na Associação dos Sindicatos Rurais de todo o Estado. E eu senti lá uma situação, governador, que queria colocar.
ao mesmo tempo que se reconhece que o grande desenvolvimento do Estado na questão do agronegócio, o grande crescimento que aconteceu, há uma queixa generalizada sobre a questão fiscal, sobre a questão... Como é que a gente pode compatibilizar isso, que o agronegócio continue crescendo e com essa questão fiscal que foi colocada hoje lá por todas as cidades do Estado praticamente? Mato Grosso do Sul, 50 anos atrás, tinha sua receita baseada na carne do gado bovino. 40 anos de 40 anos para cá, além da carne do gado, grãos. Começou-se a produzir soja. E mais recentemente diversificou-se a matriz econômica e o nosso governo tem investido muito nisso. Nós não somos um Estado industrializado ainda. Estamos em via de industrialização baseado em buscas por parte do governo do Estado, através da destinação de incentivos fiscais e tributários de empresas. A soma dos incentivos fiscais e tributários que o Estado dá e uns 20 municípios dos 78 municípios do Estado dão, compete com qualquer município do país. Nós não perdemos para qualquer município do país. Muito bem. Sucroenergia. O setor sucroenergético, produção de álcool, açúcar e produção de energia, foi buscado pelo governo do Estado. Nós entramos em 1º de janeiro de 2007, nós tínhamos 11 usinas. Hoje temos 21 e até o término de 2010, mais 7 sendo inauguradas, 28. Então, de 11 em janeiro de 2007, passaremos a 28 no final de 2010. Buscamos, no setor sucroenergético, álcool, açúcar e produção de energia elétrica com a cogeração de energia, buscamos nesse setor uma diversificação da matriz econômica. No setor de silvicultura, plantio de florestas. Mato Grosso do Sul está investindo muito, nós temos a maior fábrica de celulose do mundo na cidade de Três Lagoas, que é uma associação entre a VCP, Votorantim Celulose, Papel International Paper. Nós teremos uma segunda fábrica produtora de celulose, de pasta celulose e papel, agora a começar a ser construída já neste ano, e talvez tenhamos uma terceira, uma empresa que virá de Portugal, provavelmente chamada Portucel, para se instalar aqui. Então, indústria da madeira. E o quinto setor, o setor turístico. Muito bem, investimos nesse setor. O que fazia o governo anterior? Ele tinha tratamento diferenciado para os mesmos setores. Tinha o setor da carne, quem era, entre aspas, o que eu vou dizer, cupincha do rei, tinha um benefício maior. Quem não era cupincha do rei, tinha benefício menor. Nós padronizamos. O setor da carne é o mesmo incentivo para todos, seja de que lado for, seja santista, corintiano, palmeirense, são paulino. Setor de grãos, igualamos tudo, Então, o rigor fiscal é para aqueles que não querem cumprir a legislação, querem sonegar, querem fazer elisão fiscal. Ah, mas está muito pesado o imposto. Não aumentamos nenhum imposto, nenhum. E nós iremos fazer como fizemos na Prefeitura de Campo Grande. Um rigor fiscal e tributário grandes que nos propiciaram, aí já no último ano do primeiro mandato na Prefeitura, uma diminuição de percentual dos setores. A da construção civil terminou com 2% de ISS, Prefeitura e ISS. O setor da educação terminou com 2% de ISS, era 5%, 2%, e a mesma coisa. A partir deste ano, já estamos fazendo a desoneração fiscal com diminuição de pautas fiscais, diminuição do máximo valor agregado, diminuição do peso médio ponderado fiscal, que fará com que haja uma redução de impostos. Por quê? Todos pagando, havendo justiça fiscal e tributária para todos, fará com que a arrecadação aumente. E daí você pode começar diminuindo os percentuais de impostos para todos. É o que fizemos na Prefeitura. Só no 4º ano começamos a diminuir. E neste 4º ano já estamos diminuindo.
A pauta fiscal, o máximo valor agregado, a questão dos combustíveis, congelamos há 18 meses no valor abaixo do mercado e iremos baixar gradativamente, porque todos pagam. O que não pode acontecer é que o cupincha do rei pagava, por exemplo, enquanto todos pagavam num boi gordo abatido em 2007 de 18 arrobas, quando a pauta do bovino era R$50, um pagava R$1,80. E você, a Fernanda e eu pagávamos 36. E o que acontecia do 1,80 para os 36? Sumia. E às vezes fazia um bypass, um shunt, um retorno que comprovadamente fez com que o governo anterior fosse chamado às raias da justiça. Governador, nós temos aqui no chat várias indagações, temos muita pergunta na área política, então vamos dar uma entrada pela área política. Vamos, Fernando, o que nós temos aí? Você... tem questões internacionais, inclusive, colocadas aí. Tem questões internacionais. Tem um brasileiro que vive na Itália já há algum tempo e parabeniza o governador pelo excelente trabalho aqui em Mato Grosso do Sul. Patrício, italiano. La ringrazio molto dell'Italia mandare auguri ao governatore di Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Patrício, brasileiro lá na Itália. Nós temos o Felipe também, que é um paulistano, nascido na Moca, criado na Moca, que vive em Sevilha, na Espanha, há mais de 5 anos e mata a saudade do Brasil através da AltV. E ele pergunta para o governador: governador, você é candidato para as próximas eleições? Somos pré-candidato. A legislação eleitoral não nos permite dizer que somos candidatos. Pré-candidato na convenção, muito provavelmente nos tornaremos candidato e vamos pleitear, se nos ratificarem na convenção, a reeleição. Só uma coisinha, vai. Uma outra questão. Estão dando um aviso aqui que faz 30 minutos que o Santos está jogando contra o Guarani e ele está ganhando de goleada de 4-0. Alguém mandou essa informação para você. Eles brincam comigo porque eu sou santista. Não é que eu seja tão santista assim. Eu só tenho uma idade já avançadinha e eu vi o Pelé jogar. 10 Maradona não davam o dedo do minguinho do pé esquerdo do Pelé. Então quem virou pelezista virou santista. E o Santos, para quem você não sabe, foi convidado para ir para a NBA, Chico. Eles pensam que pelas goleadas impostas o placar é tão dilatado que seja time de basquete e não de futebol. Essa pergunta, governador, seguramente foi feita por amigos. Seus amigos estão aí assistindo. Um puxa santista. A AltV também. Mas, então, o governador é pré-candidato. E até já indicou uma mulher, a ex-prefeita de Três Lagoas, Simone Tebet, para sua vice. Uma vice-mulher. Pré-candidata a vice. Pré-candidata a vice. Pré-candidata a vice. Uma pré-candidata a vice-mulher. É para conquistar o voto feminino? A Simone é uma revelação fantástica, filha do ex-senador Rames Tebet. A Simone sai de Três Lagoas acima de 90% de bom e de ótimo. Melhor que o Lula. Foi uma convulsão lá, eu vinha preparando durante 6 meses, quando Dourados me pediu, não queremos mais vice. Dourados disse, não queremos mais vice, queremos uma vaga de Senado. Comecei a trabalhar a vaga de Senado e fiz pesquisas qualitativas e quantitativas. A figura da Simone despontou lá em cima. Um belíssimo quadro, a figura feminina, a figura da mãe de família, a figura humana que ela é, a figura de mãe que ela se tornou todos os três lagoenses e a competência administrativa, porque ela é professora universitária na área do direito administrativo. Então, ela vem para engrandecer a chapa. Eu fiquei muito orgulhoso quando ela aceitou o convite. Ela vem para engrandecer a chapa, qualificar a chapa, humanizar a chapa, a figura da mulher na chapa. Então, Mato Grosso do Sul vai estar tão melhor servido com a Simone do que com o André. Não, governador não. E aí vem a questão, então, já que estamos falando de política. Governador, Dilma ou Serra? Ou Marina? O Ciro Gomes, né?
Tancredo disse que olhou para as nuvens assim e diz ali, olha o firmamento como é que está. Depois ali um pouco ele olhou, olha de novo que mudou, olha de novo que mudou. Eu não posso negar que o governo Lula tem mandado recurso, mas também porque a equipe é competente, porque a equipe elaborou projetos no PAC que não tinha nenhum do governo anterior. 9 de janeiro de 2007 nós apresentamos para a ministra Dilma, lá em Curitiba, a convite do meu amigo Requião, e ela disse, olha, belo projeto, detalhe mais, faça, e hoje nós temos. Então eu não posso negar que o presidente Lula tem cumprido os seus compromissos e volta e meia, porque gosta de nós porque somos educados, gosta de nós porque fizemos um acordo administrativo com o governo federal através dos nossos deputados federais do PMDB, partido aqui eu sou do tempo do Manda Brasa, quando o Manda Brasa era Manda Brasa. O PMDB ultimamente está meio gozado, mas eu sou da Antigona ainda, do Manda Brasa quando era bom, partido do povão. Um homem deve ter 2 mulheres ao mesmo tempo? Uma mulher deve ter 2 homens ao mesmo tempo? Então nós nos dispusemos e estamos aguardando que o partido a nível nacional vai nos dizer. E depois, se ela quiser o melhor noivo, como as pesquisas estão dizendo, que é 20% mais bonito, ou 20% menos feio, e 20% mais alegre, 20% mais competente. As pesquisas que dizem isso, não sou eu. Ela quer casar com o noivo mais bonito, com o noivo mais competente, com o noivo mais correto. Não tem mais correto, é correto ou não? A candidata, a pré-candidata Dilma? Se ela quer casar com o noivo, como as pesquisas dizem. Tá lá. Agora, noivo rejeitado no altar tem direito igual a noiva, fica com dor de cotovelo, não fica? O senhor está fazendo quase uma opção já. Não, eu estou dizendo que o meu partido fará uma opção. E dentro dessa opção parece que o PMDB está fazendo uma opção pela ministra Dilma. Eu me coloco na posição de acompanhar o partido. Mas, se acompanhando o partido, como foi feito um acordo a nível nacional, que quem estivesse melhor seria o candidato a governador, e o outro escolhesse outro cargo, e aqui não vale a regra, então quer dizer que a regra foi infringida por eles. Se infringida por eles, me dão o direito de eu terçar armas na arena, e aí é o que eu tenho dito ultimamente. Parece que o noivo mais feio não quer ir obrigando na boca do trabuco a casar na marra do lado de lá. Se assim ocorrer, nós estamos plenamente liberados e nós faremos tradicionalmente a aliança que fizemos ao longo desses anos. É o que parece que vai ocorrer. Porque, apesar do partido estar unido, PMDB e PT lá em cima, aqui o PT está fazendo luxinho. É uma pena, mas PT, saudações. O senhor, nessa campanha, deverá enfrentar, se a sua pré-candidatura se transformar em candidatura, e a dele também, o ex-governador Zeca do PT. Já enfrentou o Zeca do PT há 14 anos atrás, na sua primeira eleição na prefeitura, numa vitória do segundo turno por escassos 411 votos. E depois, numa segunda oportunidade, quando o então governador Zeca do PT era candidato à reeleição e o André Pitinelli era prefeito, havia também aí um problema eleitoral que o prefeito, defeitos da lei eleitoral brasileira, o prefeito, para ser candidato a governador, tinha que renunciar. E o governador continuava no cargo. É desses absurdos da lei eleitoral. Né? Mas aí não houve o enfrentamento, então o prefeito André Pitinelli preferiu continuar no mandato da prefeitura. Como foi, primeiro, são 2 perguntas, vamos fazer uma de cada vez. Como foi o seu relacionamento quando prefeito com o então governador
Zeca do PT. Da nossa parte, respeitoso, nós os tratávamos disso, Vossa Excelência, nunca faltamos com a educação para o governador à época. Infelizmente, conosco, eu governei com ele 6 anos. Eu governei em 97 e 98 com o governador Wilson Martins. E de 99 a 2004, o governador José Orcílio era o chefe do Executivo Estadual. Não tive um convênio, Chico. Não tive R$1 de convênio por parte do Estado para com a Prefeitura de Campo Grande quando eu fui prefeito. Paciência, toquei a vida sozinho. Temos mais questões colocadas pelos telespectadores, pelos internautas, nossos queridos internautas. Fernanda, o que nós temos aqui de interessante para perguntar? O pessoal está perguntando, Caio, como o Estado lida com o desmatamento na questão do plantio de cana e com relação aos pastos bovinos? Aqui nós temos 35 milhões de hectares de terra, 357 mil quilômetros quadrados. Nós temos um Pantanal com 8 milhões e 900 mil quilômetros quadrados. 8 milhões e 900 mil hectares. Nós temos 87% do nosso Pantanal intacto. Nós fizemos uma lei do zoneamento ecológico e econômico que causou uma polêmica danada. Nós preservamos e dissemos que nesses 8 milhões e 900 mil quilômetros quadrados, 8 milhões e 900 mil hectares, não se mexe. Só se tem a pecuária extensiva natural. Além disso, fizemos uma área do entorno de proteção do Pantanal. Além disso, nós retiramos de áreas degradadas, onde a soja, que não era apta para entrar, porque o solo não era lá solo roxo, era solo degradável, e a pecuária, nós retiramos isso. A nossa lei do zoneamento ecológico e econômico ficou tão boa, foram 92 entidades de nível nacional, estadual que participaram, foram 2 representantes do Ministério do Meio Ambiente participaram, 2 representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, todas as Embrapas, todas as universidades, que nós fomos elogiados no site do Ministério do Meio Ambiente. O senhor Vizentim, oficialmente assessor do Ministério do Meio Ambiente, pôs lá no site. Isso teve no site, está no site, pode ser comprovado. O zoneamento ecológico e econômico no Mato Grosso do Sul foi o melhor dos zoneamentos feitos, correto. Tá. Muito bem. Nós proibimos o plantio de cana em muitos dos municípios onde estão aqui, 22 municípios. Pasme, Chico. Há mais ou menos 60, 70 dias atrás, o Ministério do Meio Ambiente, junto com as Embrapas e junto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, decreto nacional permitindo plantio de cana nos 78 municípios. Aqui eu não vou deixar. Tem 22 municípios que não vai plantar cana. Vai recuperar pasto degradado, vai ter plantio de alimentos, porque aqui nós queremos tão somente para cana 1 milhão de hectares dos 35 milhões, para silvicultura, madeira, floresta que limpa o CO2 do ar, 2 milhões de hectares. O resto é para agricultura tecnificada e para agricultura familiar. E nos 22 municípios do Mato Grosso do Sul, onde o Estado fez o zoneamento ecológico e econômico, apesar do decreto nacional permitir o plantio de cana, eu não vou deixar. Ou seja, o nosso Pantanal tem que ser preservado, é patrimônio nosso. Nós não vamos deixar ter passivo ambiental no estado de Mato Grosso do Sul. Essa pergunta foi junta de vários internautas que estão exatamente perguntando sobre essa questão agrícola, a questão da soja, do pasto, da cana. Então ela reuniu numa pergunta só, a pergunta de vários internautas exatamente sobre essa questão que o governador acabou de responder. Ia dizer mais alguma coisa, governador? Nós podemos acrescentar o seguinte, então nós temos 9 milhões de hectares dos 35 de Pantanal, preservado. Mais 2 milhões de hectares que nós fizemos uma área, tudo no entorno do Pantanal, que nós chamamos área de proteção ao Pantanal. Além disso, nós vamos retirar de parte
da bacia do Alto Taquari, onde há trechos erodidos, sejam de pastagem ou de agricultura, para a recuperação do solo. E esse zoneamento econômico ecológico, ou macrozoneamento socioeconômico ambiental, como eu prefiro chamá-lo, irá proteger as áreas que afluem para a bacia do Pantanal. Nós temos um consórcio aqui chamado COINTA, Consórcio Integrante da Bacia do Taquari, que é a bacia do Alto Taquari, que drena para o Paraguai. E está para nós recuperarmos, porque já está tudo erodido e já está tudo assoreado. Nós vamos recuperar as matas ciliares dos 37 afluentes da bacia do Alto Taquari, para que, recuperando a mata ciliar, possa o leito do rio achar o seu leito definitivo e, ao longo do tempo, através da intervenção do Estado, que fez um plano diretor para isso, nós desassorearmos desde o Alto Taquari, a bacia do Médio Taquari e a bacia do Baixo Taquari, que lá nós perdemos 1,5 milhão de hectares por soja plantada no Planalto. Então, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, existe um zoneamento que, se for estudado, porque alguns falam assim, lá eles querem plantar na bacia do Alto Taquari. Vai ver em que condições. Vai ver que é com curvas de nível. Vai ver com proteção de microbacias. Recuperação das 37 microbacias que compõem o Alto Taquari. E aí vai ver se está bem feito. Se nós fomos elogiados até pelo assessor especial do Ministério do Meio Ambiente, que mandaram-no para cá para nos fiscalizar, nós temos algum mérito. Aqui nós vamos cuidar e não vamos ter passiva ambiental. Nós podemos incorporar, se recuperarmos as áreas degradadas de pasto e de agricultura, nós podemos agregar até 6 milhões de hectares que não estão produzindo, pasto degradado que não produz mais nada e agricultura que não produz mais nada. Incentivarmos a agricultura familiar, incentivarmos a agricultura de escala e termos produção de alimentos, que é o que nós, a aptidão do Mato Grosso do Sul para servirmos ao mundo. Que pena, governador, que o nosso tempo vai chegando ao fim. Tenho mais uma pergunta para a gente encerrar, mas eu queria dizer que é uma pena também, porque a gente, enfim, essa conversa tão boa, tanta coisa desse estado tão querido de Mato Grosso do Sul, tantos internautas ainda com questões, muito internauta com questão ainda sendo colocada. Vamos fazer com que essas respostas cheguem a vocês. Como uma pergunta, governador, eu queria lhe fazer uma colocação. Eu estive aqui trabalhando na ocasião em que havia a possibilidade da Copa do Mundo vir para cá como uma das subsedes da Copa. E na ocasião nós fizemos um trabalho de chamamento das pessoas, de comunicação, e foi muito um trabalho que colocou nas ruas de Campo Grande o maior número de pessoas de todo o Brasil. E a gente desconfiava já desde o início que havia uma armação. Eu cheguei a declarar no jornal que a Copa só não viria para Campo Grande pelo tapetão, porque todas as condições trariam a Copa para cá. E na ocasião, governador, eu lhe entreguei um dossiê mostrando que havia indícios muito fortes de que havia uma situação armada para que a Copa não viesse para Campo Grande. Eu me surpreendi, por isso lhe faço a pergunta, que esse dossiê, o governador André Putinelli preferiu não denunciar, não levar isso para frente. Como foi essa história da Copa, governador? Nos mandaram um caderno para preencher. Quantas acomodações de leitos em hotéis nós tínhamos, a nossa mobilidade urbana, o traçado das ruas, o acesso ao campo, como é que o campo seria reformado, qual seria o legado da Copa. Respondemos tudo. A entidade nacional das empresas de construção civil e que cuidam dessa área nos deu empate em 3 quesitos e nos deu ganho em 3 outros quesitos. Por exemplo, hotéis. Já na época, comparativamente, Campo Grande com Cuiabá, que é com quem estávamos disputando, Campo Grande tinha na época cerca de 2.000 leitos de hotéis a mais que Cuiabá. E com a projeção
da Copa em 2014, nós teríamos cerca de 3.000 leitos de hotel a mais. Ponto 1. Ponto 2. Você não encontra em Campo Grande, Mato Grosso Sul, vielinhas de 7 metros, 8 metros. Aqui as avenidas ao longo dos rios que fizeram com que nós pudéssemos ter troncos de escoamento de vias rápidas, um em cada margem, 12 metros, mobilidade urbana excelente. Pujança, mais gente, e pusemos 200.000 pessoas na rua, estimadas pela Polícia Militar. 250.000, nós contamos com 200.000 na rua. Infelizmente, decidiram por Cuiabá. Os cuiabanos têm direito, tudo bem, só que mais leitos aqui, melhor viabilidade urbana aqui, tudo melhor aqui, dito pela Abdib, e escolhe o outro. Forças ocultas. Ok. Governador, muito obrigado pela sua presença, agradamos muito essa aula sobre Mato Grosso do Sul. Digo mais uma vez, esse estado tão querido. Infelizmente ficou muita questão sem responder, está me informando aqui a Fernanda, muita questão sem responder. O nosso tempo é pequeno, não deu tempo. Eu agradeço a sua audiência, agradeço o seu interesse. Estaremos de volta com Bastidores do Poder na próxima quarta-feira, às 10 da noite, horário de Brasília, 9 da noite, hoje estamos direto ao vivo de Campo Grande. Governador, sua última palavra para os nossos internautas. A você, internauta, nosso abraço. Lembre-se, o Eldorado brasileiro, a unidade da federação, chama-se Mato Grosso do Sul. Não esqueça do Sul, você vai para o Mato Grosso errado, se não acrescentar o do Sul. A você um abraço, felicidades, um bom ano de 2010 com as suas famílias e que todos nós participemos da construção das nossas cidades, dos nossos estados e do nosso Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado também. Até quarta-feira. Obrigado, governador. Bastidores do Poder, com Chico Santa Rita.